E aí a gente fecha 50 e parte para 54, né? Copa do Mundo Wankdorf. da Suíça. Certo. Também com a foto linda aí, né, para abertura. A foto da final, mas Isso é da é final. lindíssima. Isso é Da Alemanha. final, da final. Essa aí eu acho que é a Assim, final. Alemanha e Hungria. Acho que o nome do estádio é estádio Wankdorf. Tem 54 mil pessoas aí, se eu não me engano. Posso estar enganado, mas acho que já é por aí. Eu gosto muito Lindíssima desse foto, cartaz. né? Eu gosto do cartaz da Copa da Suíça. Estava ali no cantinho. A gente começa a contar a história dessa Copa com essa curiosidade, né? Que é a de um pirralho, Luiz Gema, né? Que a gente tá vendo que ele todo vendado, sorteando a bolinha, que é o seguinte: nas eliminatórias, Espanha e Turquia, a Espanha ganhou na Espanha, a Turquia ganhou na Turquia e fizeram um jogo extra na Itália. O jogo foi 2-2 e disseram: ó, agora não tem o que fazer não. Chamaram esse pirraia, vendaram os olhos dele, para ele puxar uma bolinha para a Espanha para decidir se Espanha ou Turquia iria para a Copa do Mundo. Isso tudo porque não tinha disputa de pênalti, pô. Assim, é só por isso. Veja só, a Copa da Inglaterra foi criada em 1872. Durante uns 100 anos, eles tinham o que eles chamam de replay. É um jogo só lá, a Copa da Inglaterra é um jogo. Se o jogo fosse empate, 2 dias depois você jogava o replay. Se fosse empate, jogava o replay. Eu já vi até o Wikipedia, se eu não me engano, o recorde são 7 jogos. Até que saiu a regra não previa nada, sorteio, nada, somente os caras vão jogar até alguém ganhar. Aí porque não tem tipo, não tem qualquer sorteio. Aí fizeram essa vacalação de fazer é melhor um menino de 13 anos sorteando do que os caras chutando pênalti. Ceará aí tinha chance nessa época. Ele puxa a bolinha da Turquia e os turcos levam ele para a Suíça, inclusive, como mascote, né? E tem a gente tá vendo aí um jornal espanhol, né? O Bambino evita que a Espanha estivesse lá fase final do Mundial. Um textinho que não dá para ler aqui tá dizendo a mão inocente da criança, tá bem dramática aí a forma que a Espanha não vai para a Copa da Suíça. Que uniforme, viu? Isso é Turquia? Não, de quem é? Turquia. Turquia. Meu irmão, que uniforme. Tá diferente aí. E aí, Pedro, esse é o primeiro jogo da Alemanha, né? Isso, é o primeiro jogo da Alemanha pós-Copa, em uma Copa do Mundo, né? Pós-guerra, desculpa. Isso. A Alemanha Ocidental. Em 1950, a Alemanha Ocidental ela ainda não tinha sido aceita pela FIFA. É engraçado que a Alemanha estava dividida em Ocidental e Oriental, né? E a Ocidental e Oriental ainda não tinham sido aceitos, mas existe um pedacinho lá da Alemanha que se chamava o Protetorado de Sarre. E esse time ele já tinha sido aceito pela FIFA em 50, mas não a tempo de disputar as eliminatórias. Então, ele não teve possibilidade para a Copa 50. Aí, nessa Copa, em 54, nas eliminatórias, Sarri acaba sendo eliminado justamente pela Alemanha Ocidental. Por pouco não iria à Copa. Seria um país bem exótico aí nessa Copa do Mundo. A Alemanha gosta de um negocinho desse, né? Deram uma viradinha de mesa ali na Nations League. Aí foi rebaixada no primeiro ano e aumentaram o número de times que os caras ficaram. E esse Áustria e Suíça, outra curiosidade forte, né, Pedro? Foi o jogo com a maior quantidade de gols na Copa, na história das Copas. Foi um 7-5 entre Áustria e Suíça, um jogo que elimina, né, a Suíça, que era o dono da casa. E essa Copa, ela foi a Copa com a maior média de gols por jogo. É uma média de 5,4. Acho que é 5,38, se eu não me engano, o número aí. A Série B de 2022, né? Tá ali. Esquece. É gol demais. Tem diversas goleadas e jogos com muitos gols. Tem 8-3 também, se eu não me engano. 5 gols na final. Só a final já foi bem mal. Esse 8-3 é justamente o Hungria e a Alemanha da primeira fase. Que foi ser a final, se eu não estou enganado. Que seria a final. Que é o me engano que eu gosto da Alemanha, né? Não, mas me enganaram demais também, né? Assim, vai ter essa foto disso, claro que vai, né? Assim, a galera passou do ponto nesse me engano que eu gosto aí. Vai ter a foto deles na final, né? Não tem dessa goleada. Pronto, mas é porque já está implícito. Aí o Brasil de amarelo, azul e branco. Né? O Brasa, que esse foi feito um concurso. Isso, se não me engano, foi um gaúcho que ganhou. E a lógica é que ele era torcedor ligado ao Pelotas. Porque o Pelotas, da cidade de Pelotas, ele tem um uniforme da seleção brasileira, mas não é... Ao contrário que não é o clube que imita, é o Brasil que imita o Pelotas. E é muito curioso, porque o rival do Pelotas quem é? É o Brasil
Pelotas. Isso é que loucura. Um se chama Brasil e o outro joga com o uniforme do Brasil. Antes do Brasil. Aí, a lógica do uniforme do Pelotas, camisa amarela, calção azul e meia branca, foi levada para a seleção brasileira. E, se eu não me engano, isso acontece também na Argentina. O Atlético Tucumã, que é conhecido como decano do futebol argentino, não é de Buenos Aires, mas é um dos clubes mais velhos do país. O uniforme dele é dessa forma também e é anterior à da seleção argentina. Assim, aí tem essa lógica, os caras eles vestem albo celeste antes da Argentina ser albo celeste. Mas, enfim, no caso do Brasil, foi a partir disso, né? E o Brasil, nessa Copa, acabou sendo eliminado pela Iugoslávia, né? Não foi pela Iugoslávia? Foi pela Iugoslávia, né? Foi, Perdi 54, não foi Hungria? Acho que O Brasil empata com a 4x2 Hungria. 4x2. Tem 1x1 com a Iugoslávia, nessa Copa de 50, na campanha do Brasil. O Brasil é eliminado, é um jogo que fica conhecido até como a Batalha de Berna. A gente tem o Milagre de Berna na final e a Batalha de Berna. A Batalha de Berna e o Milagre de Berna, que é o jogo da final. E esse jogo do Brasil foi um jogo que teve diversas expulsões e no final teve uma pancadaria gigante também. E tem até tava lendo sobre esse jogo, tem uma curiosidade que tinha um árbitro, o árbitro brasileiro que estava representando o Brasil na Copa do Mundo, ele estava presente nesse jogo e foi um jogo que teve reclamação de arbitragem, né? E esse árbitro, chamava Mário Viana, no final ele pegou os microfones de rádio das rádios brasileiras que estavam lá e fez um discurso, assim, dizendo que o Brasil tinha sido prejudicado pelo árbitro e que o árbitro fazia parte de um complô comunista para prejudicar o Brasil. Porra, em 54 até isso. Pode passar, Rodrigo. Falando do negócio de imprensa, acho que faltou, só um parênteses, uma coisa que faltou da Copa de 50. A gente fala de imprensa da cobertura, aquele Brasil-Uruguai da final da Copa de 50, só registro. Teve só um jornalista do Norte e Nordeste credenciado no Maracanã naquele dia. Hélio Pinto, enviado especial do Diário de Pernambuco, foi o único repórter do Norte e Nordeste que esteve no Maracanã na final da Copa do Mundo 50, credenciado pela FIFA para aquele jogo. Enfim, já que estava falando de imprensa, acho que porque, assim, o cara foi histórico, né? Voltando aí para 54, né? Para a Batalha de Berna, né, Pedro? Teve esse depoimento lá do árbitro na rádio, e o pessoal aqui no Brasil foi na onda, né? E aí. Didi largou ali, né? Uma turma. Foi bonito, que a briga foi séria. Mas Didi ali na direita tá. Se tocar em mim, Didi tá ali. Se só começa a confusão se tocar em mim. Tá ali, tá meio. Esse jogo é considerado até hoje. No Rio de Janeiro, procurou a embaixada da Hungria lá para quebrar. A embaixada da Hungria não achou, aí foi na da Suécia, que estava no caminho. E aí a embaixada da Suécia acabou sendo atacada. Esse jogo é considerado o jogo mais violento da história das Copas, né? Isso. Eu não sei o que é isso que a gente tá vendo, não. Sendo muito sincero. Esse é um filme. Milagre de Berna. Rodrigo, não é agora não, Rodrigo. Segura aí um pouquinho. Rodrigo. Ainda tem outros quadros lá. Tá? Volta ali, por favor. Pronto, a gente tá aí desse jogo que é a eliminação do Brasil, né? Como o Pedro foi falando. E muita pancadaria, né? Muita pancadaria. Jogadores machucados, né? Uma série de questões. Né? Pode passar. Não tinha cartão, exatamente. Aí a gente fala um pouco esse jogo teve 3 expulsos, tá? Esse jogo já tinha cartão. Inclusive foram umas 3 únicas expulsões já cartão? Já. Não, eu acho que não. Eu acho que o cartão criado na Copa, eu acho que só tem expulso. Tipo, tinha o cartão de expulsão. Tinha um cartãozinho, mas tinha expulsão. Sim. Tinha expulsão. Expulsão já tinha, mas o cartão amarelo venceu lá nos anos 70. Então, é só lembrando, aquele jogo é considerado o mais violento da história das Copas, aquele Brasil e Hungria. E a Hungria estava sem Puskás, tá? Mas Puskás... No jogo, porque na pancadaria ele participou, né? Exatamente. Quando acaba o jogo, ele desce da arquibancada para brigar. Ele faz Luiz parte da pancadaria. Luiz Fabiano, né? O importante é ajudar na briga. E aí, volta ali, Rodrigo, volta ali. E aí, essa super Hungria, né? De Puskás, o maior time da Copa, sem a menor dúvida. Campeão olímpica de 52. Com o torneio olímpico sendo relevante, ainda relevante, já começando a ser mais restrito
entre amadores e profissionais, aquela lógica, semi-profissionais, né? E como a Hungria fazia parte da cortina de ferro, né? Então, assim, durante muitos anos, o pessoal da cortina de ferro, pela lógica de que todo mundo é amador, ou seja, já que ninguém era, a lógica do futebol profissional não existia, era todo estatal, mais ou menos assim, para não precisar tanto. Aí, durante muito tempo, esses países, a partir dessa regra, se beneficiaram um pouco. Mas a Hungria era a campeã olímpica, o Honved não existia a Copa dos Campeões da Europa, ela vai ser criada só em 56, então existiam as excursões dos clubes, e o Honved da Hungria era uma potência em relação a isso. Puskás, Kocsis e... qual outro cara? São 3 jogadores. Veja só, eles já eram reconhecidos como uma linha ofensiva de primeiríssima linha. A Alemanha tem todo o conjunto, mas assim, o time da Hungria... a Hungria foi 54. A Hungria já tem sido, inclusive, vice-campeã do mundo em 38, né? Assim, porque assim, ela já tem sido finalista da Copa do Mundo em 38, perdeu para a Itália, mas é uma geração completamente diferente. Mas esse time, só para o cara não achar que a Hungria caiu de paraquedas, fez uma grande Copa, na verdade, ela era uma potência. Ela era uma potência que rolou, me engana que eu gosto da primeira fase, né? Como o Fred falou, e aí vai ter esse resultado. Que se a gente fala muito aqui da Copa de 50, que é a grande virada, mas, porra, aí foi de 0-2 para 3-2. É foda, velho. Passa aí, Rodrigo. 0-2 com 10 minutos de jogo. Se caminhava para outro de 8, né? Meu irmão, 10 minutos de jogo, estava 2-0 para a Hungria. Assim, e os caras perderam depois de ter feito 8-3 na primeira fase. Na verdade, foi com 8 minutos, já estava 2-0, e aos 10 a Alemanha diminui. E aí aos 18 ela chega ao empate. Então, muita incompetência. Assim, foi um negócio assim, foi muita incompetência. E Tarcísio até cita aqui, né, para quem quiser assistir, é a primeira Copa do Mundo que tem o filme oficial da FIFA, né? Então já está disponível aí. Eu tinha uma caixinha com tem imagens... todos os DVDs. 58, essa final, se não me engano, foi colorizada. Isso aí, isso é uma foto ou é um frame do jogo? Eu não sei, Cássio, mas circula muito como foto na internet, mas talvez seja um frame. Não, porque já tem lances colorizados da final da Copa de 54. Exato. Uhum. E é linda, né, essa imagem, lindíssima. O contraste das camisas, do estádio, assim, é foda, pô. E aí sim, tá? Que a conquista, né, pelo jeito da Alemanha inspirou uma das maiores bilheterias, né, do cinema alemão, que é O Milagre de Berna, né, lançado em 2003, que era aquele que Rodrigo ia colocando no trailer para a gente assistir, mas pelo andar da carruagem acho que a gente pode passar para 58, Sim. sem o trailer do Milagre de Berna, que está disponível no YouTube o filme inteiro, tá? De graça aí, quem quiser dar o play, tem 1h50 aí de filme no YouTube. Quem acabar aqui já pega na sequência. Tá com tempo, né?